atento, porque eu vou falar aqui de três coisas, tá? Vou falar de evangelismo, vou falar do impacto e vou falar de discipulado, tá? Lucas 10, abre por favor, Lucas 10. E eu quero que você compreenda algumas coisas que tem tudo a ver, inclusive, com a nossa realidade estrutural aqui na igreja. Quando a gente estava conversando ali, Mateus estava falando assim, a gente vai começar fazendo as coisas estruturais, né? Já já vocês vão saber, vai ter uns desenhozinhos de tudo que vai ser feito por ordem, né? Primeira coisa, segunda, tal. Quem quiser opinar, fica à vontade, tá? Pode dizer, ó, que tal fazer, não sei o que lá, tal. Uma das coisas que a gente quer, esse material, essa câmera, né? Essa câmera aqui. Por exemplo, não vai poder mais depois eu ficar fazendo macrocélula variando, isso não vai poder. E a gente, na hora que botar a cobertura ali, a gente vai botar um sistema eletrônico que a câmera desce com controle. Isso é nos lugares mais elaborados. Você aperta assim, ela desce, aí passa a fazer a filmagem, depois aperta e sobe de novo. Porque quantas vezes a gente vai orar e fica atropelando esse negócio, passando pela frente, né? Para ela ficar alta assim. Então, vários detalhes que vão ser feitos. Se vocês tiverem sugestões, vocês então procuram a gente, tá? Mas vamos falar dessas três coisas. Jesus envia 72 discípulos. Algumas traduções de 70. Vamos lá. Lucas 10, 1. Depois designou o Senhor outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Agora, Jesus diz, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que der a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. 2 pontos. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 16. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Vamos elaborar aqui um entendimento. Na teologia, na missiologia, na teologia missiológica, na missiologia, existem 5 categorias de evangelismo. Eu só vou tratar aqui de 3. A categoria M1, M2, M3, M4, M5. O que significa isso, basicamente, é em nível de dificuldade. A categoria M1 é você atravessar e falar de Jesus para o seu vizinho ou para uma pessoa daqui. A categoria M5 é você ir para um lugar agressivo, que você não fala a língua e que não tem Bíblia. Então é claro que daqui para cá é muito mais difícil para você chegar aqui e para você estar aqui. Por exemplo, aqui, você, baiano, pregando para baianos, M1. Baiano pregando para, estive lá agora na República Dominicana, para pregar para a República Dominicana, M2, M3, que é para falar espanhol, eu falo espanhol, posso falar.
Não tem problema, mas tem coisas que eu não entendo a cultura. Então é M2, M3 no máximo. Mas para eu falar para uma tribo indígena canibal, aí eu tenho que ter preparo, né? Eu tenho que ter condições, eu tenho que ter idioma, eu tenho que saber fazer transcrição bíblica. Então, isso aqui eu não vou falar sobre isso, só para você saber que existe isso. Eu vou falar das 3 tipos de evangelismo. Quando você faz um evangelismo de plantação de igreja, você vai plantar a igreja em alguma cultura, vai plantar a igreja, não sabe nada, o que você tem que fazer? O apóstolo Paulo foi plantar uma igreja entre Derbe e Cone Listra e fez uma tremenda bobagem. Mas por que ele fez bobagem? Porque ele não tinha ainda... Bom, era tudo início da igreja, né? Tudo início. Ele chega lá e cura um coxo. Na hora que ele cura o coxo, imediatamente a população não entendeu o que ele fez. E fez assim, estão entre nós Júpiter e... Bom, estão entre nós os 2 deuses, Barnabé, Júpiter e Netuno. Né? Eu esqueci o nome dos 2 deuses lá de Atos 14. Hein? Hermes e Zeus, mas é porque na outra é Júpiter, não sei o quê. Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Aí aqueles 2 deuses presentes, Barnabé e Saulo. Ou seja, Saulo faz um milagre no poder de Deus e quem ganhou a fama foi os deuses gregos. Então houve um erro ali missiológico. É a mesma coisa que você entrar no hospital e dizer assim, eu vou orar por todo mundo vai saindo curado. Aí você ora por todo mundo e cria uma maior confusão lá. Porque aquele que não foi curado vai ficar com raiva de Deus. Então você fez um trabalho mal feito. Então o trabalho tem que ser um trabalho estruturado. Então o evangelismo de plantação de igreja, que é esse número 1 aqui, ele exige o quê? Você vai plantar a igreja em um determinado lugar. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai no local e vê que tipo de ambiente tem. Quais são aquelas tônicas predominantes, os pecados principais. Quais são os pecados principais? A gente chama isso de principados ou potestades. Eu estou resumindo, tá, pessoal? Você chega ali e diz assim, aqui tem um principado de prostituição, aqui tem um principado pesado de corrupção, aqui tem um principado de sensualidade. Então você entra em contato com as tônicas principais daquilo que acontece. Por exemplo, eu chego em Moçambique, mas você tem uma ideia. Moçambique, a tônica principal de Moçambique é a mentira. As pessoas mentem sempre. Não é uma vez nem outra. Sempre. E é crente também, viu? Crente, todo mundo, qualquer pessoa mente. Eles têm que mentir, eles enganam. Eles sempre querem levar vantagem e depois saem dando risada de você. O objetivo deles é esse. Então eu tenho que saber lidar com um problema de caráter. Não é um problema moral, é um problema de caráter. Não é assim, sexualidade. Não, é moral mesmo. Os caras são pastores e mentem. Então aquilo é um problema que está encruado. Como é que você vai evangelizar em Moçambique? Você vai pregar que evangelho? A visão cristã levou para lá 500 missionários. 500 missionários. 500. Os pastores todos se consagraram, 500 pastores moçambicanos. Eles iam de lá, o pessoal o Bob lá da Inglaterra, junto com o pastor Samuel Câmara. E, no entanto, aqueles pastores de Moçambique, depois de 2 anos, roubaram a missão toda. Roubaram os templos, roubaram tudo. Por que foi feito isso? Porque eles não têm caráter? Não é, irmãos. É porque eles não perceberam que a mentira tinha que ser tratada antes de pegar a pessoa e entregar a igreja para a pessoa. A mentira tinha que vir antes de ser o tratamento. Então, a plantação de igreja não é um trabalho para a videira aqui para a gente. A gente não vai plantar a igreja. Quem é que planta a igreja? Plínio. O que é que Plínio fez? Qual foi a instrução que eu dei para Plínio? Plínio, você chega lá e faz amizade com o povo. Qual é o nível de evangelismo de Plínio? Não é M5, porque o povo não é ágrafe e nem agressivo. Não é M4, porque ele está no mesmo dialeto. Ele foi evangelizado no nível M1 ou M2. Ou seja, a cabeça dele é de Juazeiro e a cabeça do pessoal de Miguel Camon, né, menorzinha. Não são letrados, não tem tanta, assim, não tem tanto raciocínio. Então, como é que o evangelho vai chegar? Através de quê? Que é o mesmo evangelho. Para o inteligente e para o pobre, para o simples, aquela que não tem cultura. Como é que chega? O evangelho tem que chegar mediante acesso, acolhimento, abraço, amor, atenção. O evangelho chega pelo lado do coração. Claro que vai chegar a doutrina, mas você tem uma ideia, eles me perguntam assim, o que é que vai ensinar nas células? Eles sempre me perguntam, eu falei, isso que vai ensinar? Não dê esboço nenhum, que se der esboço acaba a igreja. Irmão, olha o que eu estou dizendo, se der esboço acaba a igreja.
Eu dou um esboço para vocês, vocês olham o esboço. Só vocês terem uma ideia, eu dou um esboço para vocês em Feira e outro para Panambi. Aqui funciona de um jeito, Panambi de outro. O pessoal de Panambi lê o mesmo esboço que lê daqui e interpreta diferente daqui. O mesmo esboço. Então existe um lado cultural. E em Miguel Camon não tem esboço e não pode ter, é tudo verbal. O evangelho é todo verbal. Decorou bem, não decorou, azar. Por quê? Porque tem que ser oral, tem que ser toque, tem que ser um evangelho que se vivencia. Agora, o presbítero lá depois, aquele cara vai ter que ter evidentemente, vai ter que ter um preparo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, a plantação de igreja que Plínio vai fazer, ele começou a fazer em uma nova cidade agora, acho que é Canavieiras. Essa cidade ele tem que fazer devagar para saber onde ele vai atuar. Porque nessa cidade eu visitei. E quando você entra nessa cidade, não é Miguel Camon, é no interior de Miguel Camon. Os meninos, os moleques, eu chamo de moleque, tá? Os moleques estão no meio da rua. Eu nunca vi isso em Miguel Camon. Aqui quem anda em Miguel Camon sabe disso. É Karine, sabe disso. Os meninos nessa cidade estão com um copo de cerveja na mão, assim, segurando por cima do copo. Que é coisa de cachaceiro, né? Que segura assim, aí ele está começando a beber. Mas aí quando segura assim é coisa de cachaceiro. Segurando por cima do copo. Tem que saber tudo isso aí. Tudo, você tem que saber tudo. Então, segurando assim por cima do copo e com o cabelo igual de Neymar. Tudo cortado e moicano. Ou seja, aí perguntei, não tem droga nesse lugar? Ele falou, o que mais tem aqui é droga. Pelo copo de cachaça e pelo corte de cabelo, eu não sabia o que tinha no local. E eles sabem que vão ter que lidar com jovens drogados. Quer dizer, é totalmente diferente, não tem nada a ver com Palmeirinha, com Palmeira, com Várzea dos Bois, nada a ver. É um outro tipo de evangelho. Então ele vai levar para lá um trabalho de plantação de igreja, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma avaliação, tem que criar um ponto de pregação, tem que criar um ponto de apoio, tem que criar um vínculo. Então aqui é um outro tipo de trabalho. A igreja A Videira não vai fazer isso agora lá. O trabalho de expansão, como é um trabalho de expansão? Vamos supor que Plínio vai fazer um trabalho de expansão, um evangelismo de expansão. Como é o evangelismo de expansão? O evangelismo de expansão, você faz uma estratégia. Eu tenho, por exemplo, a igreja tem 5 pessoas e tem que evangelizar várias pessoas. Então, ele vai usar um evangelismo de apoio para fazer um evangelismo de expansão. Como é que ele vai fazer um evangelismo de expansão? É um evangelismo em que você multiplica através de testemunhos e de pessoas chaves. A gente chama isso na teologia de abridor de olhos. Então, por exemplo, você chega assim, você ora por uma pessoa, essa pessoa se converteu, você pega essa pessoa influente, que é assim que tem que ser, você vai pegar as pessoas influentes do local, e essa pessoa influente vem com você e ela fala. Dá para falar besteira que falar, mas ela fala porque ela tá com ela, o que ela viveu. Olha, esse pessoal é maravilhoso, vamos dar aqui, olha, vai fazer uma reunião na minha casa, eu quero todo mundo lá. Então aquela pessoa, ela é uma estratégia de expansão em que ela que tem uma experiência com Jesus, primeiro, ela serve de ponta de lança para eu apoiar aquela pessoa e ao mesmo tempo trazer folheto, material, cesta básica. Eu vou trazendo coisas de apoio para eu me amplificar a partir daquela pessoa. Esse evangelismo de expansão, ele é um evangelismo contínuo que é feito por Plínio, por todo mundo, por a equipe. São 8 missionários, está faltando vocês conhecerem as 2 meninas, Thalita e Amanda. Pois bem, esse evangelismo de expansão ele tem várias técnicas, varia de acordo com o local. Por exemplo, aqui em Feira de Santana, não sei vocês, mas eu não conheço ninguém aqui em Feira de Santana que faça evangelismo de expansão. Não conheço ninguém. Eu já ouvi falar de gente que fazia há anos atrás. Eu posso estar desatualizado. Mas aí o camarada vai para o meio da rua, monta uma banda e vai pregar. Nós já conversamos, eu com o Alfredo, com o Lucas, aí um momento com o Lucas essa semana conversei de novo, para a gente começar aí fazer esse tipo de coisa, levar um som no meio da rua aqui, começar a tocar um jazz, e aí a galera ir junto e a gente fazer esse evangelismo de expansão, fazer pontes de contato e ver o que a gente pode criar de vínculo para falar alguma coisa de Jesus, para expandir. Porém, a gente não vai fazer nenhum nem outro, a gente vai fazer esse aqui. O que é o evangelismo de apoio de impacto? É o seguinte, você tem uma igreja estabelecida, e a igreja, ela não pode, aquela igreja é pequenininha, a igreja de Palmeirinha é uma igreja pequena. Então, a igreja de Palmeirinha, ela tem que servir os irmãos. Como é que ela vai servir os irmãos se ela não tem recurso para isso? Ela tem que demonstrar o amor de Deus, como é que ela vai demonstrar se ela não tem recurso? Ela tem que lavar os pés das pessoas dali, como é que ela vai lavar os pés se ela não tem recurso? Tudo linguagem bíblica, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer a alguém que queira fazer isso. Quem é que quer fazer isso?
primeiro lugar foi a igreja de Vitória do Espírito Santo, que vai fazer. A igreja de Vitória do Espírito Santo foi lá, os irmãos pagaram R$500, todos que foram pagaram R$500 para sair do Espírito Santo e ficar uma semana lá. Aí agora a videira vem aqui e vai se estruturar para nós da videira irmos lá e fazermos esse trabalho de impacto. Então aí eu volto para Lucas capítulo 10 para a gente pegar algumas lições de tudo que a gente vai ver lá. O que a gente vai fazer lá, em primeiro lugar, é um trabalho de evangelismo. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo de impacto ou de apoio. A igreja já existe e nós vamos lá dar uma força para o que existe. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um braço social, que é um braço de levar comida, é um braço de levar cesta básica, é um braço de levar agasalho, é um braço de levar suprimentos. A gente vai fazer um trabalho com crianças. O que é o trabalho com crianças? Evangelizar as crianças, como a gente evangeliza em outro canto, fazer evangelizar lá. A gente vai fazer um trabalho com crianças. Os pais vão gostar de ver seus filhos assistidos por alguém que de longe vem e cuida das suas crianças. O evangelismo de impacto também, ele vai ter a parte de pregação. A parte de pregação, ou seja, o que vai acontecer? Tony, ele não sabia se iria ou não, em função de algumas coisas que vocês sabem que Tony está trabalhando na videira e também trabalhando no avivamento bíblico. Por isso que vocês não estão vendo ele de quinta-feira aqui. Ele é o ministro de música e louvor do avivamento bíblico, a igreja do pastor Valdivan, e aqui também. Então, depois de concluído o processo de diálogo com ele, a conversa, ele não está aqui hoje, ele irá levar o coral e vai tocar também com a banda lá em Miguel Calmon. Essa função de um apoio musical, ele vai fazer. De modo que eu vou estar lá fazendo várias coisas, outras pessoas vão estar fazendo várias coisas, mas alguém vai estar fazendo só a parte musical e som para fazer direito. Na hora que todo mundo se reunir, aí digamos que eu vou pregar, aí vai cantar o coral, vai cantar a banda, vai tocar, a gente vai tocar, e aí eu vou transmitir a palavra de Deus. Isso é um elemento. Mas então tem a pregação, que é o culto. A gente tem aqui também o quê? A gente tem que ter o evangelismo pessoal, evangelismo nas casas, evangelismo pessoal. A gente tem aqui a parte médica. O que é a parte médica? As pessoas que vão lavar os pés da comunidade, ou seja, alguém está com problema de saúde, o amor de Deus, mesmo para o ímpio, vai lá e cuida dele. A mensagem que se dá através do médico, do dentista, é que Deus se preocupa também com aquilo que a pessoa precisa, não se preocupa só com o coração de salvação. Ele também se preocupa com a necessidade da pessoa. Então, os médicos, eles dão atenção? Não, eles não dão necessariamente salvação. É como se Jesus multiplicou pão para todo mundo, comeu todo mundo, que incrédulo e crente comeu. Depois de um tempo, o cara fala, crucifica, mas Jesus mesmo assim não se arrepende de ter dado pão para quem gritou, crucifica, né? Então, vê se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Hein? Jeg? Não, eu vi Jeg mesmo. Porque lá tem Jeg, eu vi Jeg. A parte de mulheres, que também vai ter. Aqui vai ter outras questões de palestra, mas eu vou deixar dentro da medicina, tá? Parte médica. Vai ter palestra de quê? Vanusa vai ter palestra de quê, Vanusa? Vai ter palestra de quê? Você lembra? Nutrição. Perfeito. Que pode se aposentar, a maneira como vai. Do INCRA. Perfeito. Então, você observa, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo um evangelismo de apoio de impacto, em que a igreja inteira vai lá, ela aparece e sai. Ela aparece e sai. Na hora que ela sai, ficou uma família que vai se aposentar, ficou um dente obturado, ficou uma criança curada de uma doença que você deu um remédio, ficou que mais? Uma pessoa curada pelo Senhor de uma enfermidade milagrosamente, ficou 3 pessoas com ele, ficou vários sinais com a presença da igreja. Então a igreja chega, faz uma presença e vai embora. E dá, portanto, um evangelismo de apoio ou de impacto. Então, isso aqui, queridos, não é uma estratégia que a gente inventou para fazer. Isso não existe. Isso aqui está previsto nos manuais de missiologia. Nós vamos fazer. Agora, o que eu vou explicar aqui, por exemplo, o evangelismo,
eu vou explicar para vocês, baseado em Lucas, o que é que vai acontecer, que é o que eu quero falar sobre evangelismo. Cada um que está aqui, desses elementos aqui, capaz de ter mais, a parte social, tem ações para isso. Por exemplo, um determinado momento que eu estava com a internet, Marina me mandou uma carta em que ela ia mandar para se eu não me engano, asas de quê? De papel, é? Asa de papel para a escola, uma carta solicitando arrecadação de materiais na escola. Aí eu li a carta, excelente a carta, eu disse, não, manda essa carta mesmo. Ela manda isso para não sei quem, para não sei quem, para não sei o quê. Eu digo, leve na Ágape também, não sei o quê. Para colocar para os alunos, nós temos um mês ainda pela frente, para as escolas fazerem gincanas e fazerem arrecadação. Então, isso aqui é uma atividade social. O pessoal da área social está fazendo cartas e entregando nas escolas. Então, se você, por exemplo, está aqui e quer essa carta, tem a carta para não sei quem, não sei quem. Até domingo que vem, você pega essa carta, diz qual é a escola, a diretora, vai lá, leva a carta e leva para a escola. Eles arrecadam, nem que seja 10 cestas básicas, a gente vai levar para eles, não vai fazer nada, não vai pegar com nada para a gente, vai passar. Do jeito que receber, passa para eles. Então, o evangelismo de impacto, ele tem por finalidade servir, amar. O objetivo é esse. E depois, quando vai embora, fica aquela chuva de amor para eles colher os frutos. É esse que é o objetivo, entendeu? Amém, pessoal? Então, não existe essa história de eu dizer, eu não quero, isso não existe. Todos querem. Pode estar com preguiça, vai com preguiça, não tem problema, não tem problema. Já, a gente depois resolve. Essa parte também de crianças, importantíssimo, se a gente conseguir levar brinquedos, tudo isso aqui tem gente organizada para isso. Quando terminar a macro, eu vou chamar todo mundo da coordenação aqui para orar por vocês ao final disso aqui. Mas eu quero falar sobre evangelismo. Abra Lucas capítulo 10, para você aprender. Eu falto 25 minutos, vai dar para a gente tirar de letra aqui. Lucas 10. Em primeiro lugar, Lucas 10, verso 2. Queria que você lesse. Eu estou lendo, é evidente, na NVI, né? Que é a melhor versão para ler publicamente. É a NVI. A melhor versão para você ler, em particular, no Antigo Testamento se chama Bíblia de Jerusalém. E da Novo Testamento, a melhor texto do grego e hebraico. Mas aqui para o público é essa daqui. Vamos ler o verso 2, todo mundo junto lá, vai? Vamos lá? E lhes disse... Isso. Então, olha, a primeira coisa que você vê o próprio Jesus abrindo e dizendo tem trabalho demais. Só que tudo que eu coloquei aqui do evangelismo já mostra que tem trabalho demais. Tá? Note, eu falei de evangelização, mas eu também tenho uma comissão de evangelismo. O que é que Fernanda, por exemplo, vai fazer? Fernanda é médica. Fernanda não vai atender oftalmologia lá. Ela pode ser que vá atender uma outra especialidade, talvez. Mas muito provavelmente Fernanda vai fazer evangelismo. Muito provavelmente, se eu conseguir, se tiver tudo organizado, eu vou fazer evangelismo também. Vou fazer evangelismo. Evangelismo de casa em casa. Por quê? Porque a seara é grande. Onde você pensar de ver alguém, vai ter trabalho. Se você tem uma pessoa que quer ir e não é cristão, essa pessoa pode ir. Mas a gente tem que conversar primeiro para ajudar ela a entender o que é isso. Não é porque não pode ir. Um médico não cristão pode ir? Claro que pode ir. Mas a gente ajuda ele a entender o que a gente vai fazer. Essa é que é a ideia. Tá? Então, uma pessoa que não pode ir, pode dar para você levar as coisas que ele quer. Claro, você tira até foto entregando o dinheiro, sei lá, o que for. Então, trabalho não falta. Tem trabalho demais. Mas vamos lá, continuando. Isso é verso 2. Aí Jesus, sem pestanejar, no verso 3, falou: eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, nem saúde ninguém pelo caminho. Então, o que ele está querendo dizer? Foco na missão. Irmãos, isso aí, olhando assim, é falta de educação. Você vai passar aqui, ó. Fala com ninguém. Isso é falta de educação. Falta de educação se você não tiver foco. Porque se você tiver foco, você está andando para lá. Ó. Oi, Niles. Aí, ó. Me ajudou aí. Foi quem sabe faz ao vivo aí, ó. Foi combinado, né? Mas, foco na missão. Você está com foco. Então a gente não vai para lá para brincar. A gente não vai, irmãos, para o nosso trabalho para brincar. Por que é que você está onde você está trabalhando? Tem algum objetivo. Domingo eu vou falar sobre os profetas de Baal. Você vai ver a pessoa de Obadias. Obadias não tinha propósito.
é um dos profetas, mas você vai entender isso aí. Então, foco na missão. Não perca o foco. Você foi colocado naquela escola, Deus tem um propósito. Você foi colocado naquela repartição, Deus tem um propósito. Você foi colocado naquele bairro, Deus tem um propósito. Onde você foi colocado, Deus tem um propósito. Amém, queridos? 3. A gente vai chegar lá de forma bem clara. 3. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz se vocês repousará sobre ele. Se não, volta para vocês. Fiquem naquela casa e comam o que bem e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Então aqui, foco na missão. Agora, o que você está? Você está falando aqui de relacionamento. Relacionamento, porque você está entrando na casa. Objetivo, porque você não fica trocando de casa em casa. Irmãos, a nossa relação com as pessoas, ela precisa ter objetividade. Nós, como igreja, eu vou desenhar um bonequinho aqui, para você entender o que é que cada pessoa, às vezes a pessoa fica voando. Aqui está um bonequinho, e aqui o chão desse bonequinho. Essa pessoa é um cristão, em Cristo Jesus, ele é firme. E essa pessoa, ela foi desenhada, ela foi feita para ter uma relação com Deus, ok? Relacionamento com Deus. Só que tem um detalhe. Qual é o chão de cada um de nós? O chão onde você se acomoda, você convive, você constrói relacionamento, onde você constrói a sua vitalidade. Não é dentro de sua casa, no sofá assistindo televisão. Você foi chamado para orar? Foi. Onde foi que você aprendeu os 5 fundamentos? Onde foi? Aqui no azul. Alguém do seu chão lhe ensinou que a sua vida espiritual não adianta ser a tapinha nas costas de ninguém, abraços de ninguém. A sua vida tem que ter fundamentos. Alguém disse isso para você. Alguém disse que você tem que abrir coração. Alguém disse que você tem que ser um discípulo. E este alguém é aqui nesse chão, chamado igreja. Irmão, ninguém constrói nada sem igreja. Olha o que eu estou lhe dizendo, ninguém constrói nada sem igreja. Vou dar um exemplo simples. Hoje de tarde eu estava com Ney, ele estava conversando. E a pergunta dele foi a seguinte, ele está viajando, e a pergunta dele foi a seguinte: rapaz, agora está invocado. Onde qualquer tipo de relacionamento que eu tenho na parte profissional, né, na atividade dele, o povo liga para resolver pepino e é tudo espiritual. Aí disse que anteontem tive uma pessoa que tentou suicídio, aí pediu oração, alguns do grupo devem ter visto, né? Eu não cheguei e peguei na coisa, bonde andando, né? Aí ele foi explicar quem foi. Na outra vez que ele viajou, ele entrou na casa da pessoa, falou de Jesus para ele, para essa pessoa, veio embora para cá, a trabalho. A pessoa intenta suicídio lá. Aí ele telefonou hoje para um pastor e pediu para o pastor visitar, para a pessoa ir congregar na igreja. Quer dizer, ele está trabalhando e ele me diz, rapaz, parece que tudo que eu estou fazendo só redunda numa coisa. Eu digo, agora você chegou no miolo da vida cristã. O miolo da vida cristã, o que é? É fazer com que tudo que você vive para Deus. Tudo que você vive para Deus. Isso é o miolo da vida cristã. Não tem outro. E onde você aprende isso? No corpo de Cristo, irmão. Você aprende aqui. Só que acabar desse ensino, acabou agora. Quando acabar, às 9h40 que eu termino, começou sua vida prática de vivência. Não tem jeito. É assim na prática, você tem que viver. Senão não funciona a vida. A vida não funciona sem prática. Aqui, meu irmão, é só uma aula de ensino. Vou dizer mais, um parêntese aqui agora. Eu já combinei com o Rafa que nós vamos abrir uma outra turma lá em cima, tá? Tem pessoas que precisam, há pessoas aqui que estão começando na vida cristã e que precisam aprender coisas básicas da vida cristã, como ansiedade, confiança em Deus, por que que Deus não responde oração, qual é a vontade de Deus para a minha vida, coisas essenciais que a gente às vezes não sabe. E que precisa saber essas perguntas. Por que quando eu oro, às vezes, Deus não responde? Por que Deus demora tanto de me responder? Por que Deus fica em silêncio tantas vezes? Essas perguntas que são, aparentemente, desculpa falar, nós já viramos essa página aqui. Mas tem gente que está chegando e precisa aprender a subir. Então, a igreja, nós vamos organizar, ou na próxima quinta ou a outra, começar lá em cima uma aula, um trabalho específico nesse tipo de ministração. Então isso aqui é fecha o parêntese, isso aqui é um centro de treinamento. Então a igreja, ela dá a você a condição para você integrado nela, poder estruturar. Nós estamos começando também, já temos agora uma noção clara do que vamos fazer com os casais. Já tem definido o escopo
de um trabalho com casais organizados. Já está definido. Só que eu não vou anunciar aqui antes de reunir com alguns casais, mas esse escopo está todo definido. É uma coisa assim muito, muito, muito para frente, muito massa mesmo. Todo mundo que já definiu isso já ficou assim impactado. E a gente vai fazer um trabalho muito bom com casais. Ou seja, capacitação para quê? Para que você possa viver a sua existência de forma relevante. Então, sempre assim, o indivíduo ele está calcado em algo. Você está calcado em quê? No meu emprego. Oh, meu Deus do céu, perde emprego, acabou a vida. Funciona assim. Estou calcado no meu dinheiro. O dinheiro desaparece, acabou o homem. Não é assim que funciona. Então, voltando aqui, relacionamento objetivo. Por quê? Porque você vai entrar nas casas, ou você tem um relacionamento com alguém, e é preciso que você tenha a sensatez. Admita. Deus não faz as coisas sem segundas intenções. Deus é um Deus de segundas intenções. Ângela mora aqui, no andar dela tem mais 3. Eteni mora na sua frente, né? Eteni mora na frente. Agora abriu uma conexão de quarta-feira, e aí tem coisas envolvendo o prédio, envolvendo gente do prédio. Por que ela foi morar ali? E por que aquela pessoa foi morar ali? Não tem jeito. Deus tem um propósito em cada coisa, em cada pessoa, em cada relacionamento, em cada amizade. Não tem jeito. Então, por conta disso, quando você for agora lá na viagem, quando você sabe que você tem trabalho, você sabe que você tem que ter foco. Você tem um foco. Eu vou visitar. Eu vou ter um relacionamento objetivo. Você vai entrar na casa e diz que vai comer, não diz que vai comer? Então, se ela oferecer o cafezinho, aceite o cafezinho. Né? Aceite o cafezinho. Aceite o cafezinho. Você vai fazer o que lá? Você vai orar pelos enfermos. Como é que ora pelo enfermo? É assim, ó. Vou orar pelo enfermo. Não adianta eu orar por negro, que ela não vai arrancar o gesso, né? Vamos supor que eu fosse orar por negro aqui agora. Você vai fazer assim, você vai colocar a mão sobre a enfermidade. Colocar a mão mesmo assim. Falou, Senhor, eu ministro cura aqui em nome de Jesus agora. Eu declaro saúde sobre esse pé. Como é que está o pé? Ela está engessada. Em nome de Jesus, eu declaro, nesse caso, não vou mandar, quebra o gesso, né? Mas estou falando, eu tenho uma enfermidade, está com dor de cabeça, alguma coisa, você põe a mão, ora. Em nome de Jesus, eu declaro, eu faço isso. Como é que está? Ah, não? Peraí, eu oro de novo. Tá, ora de novo. Ora de novo. Ora de novo. Não deu certo na quarta, quinta vez, pronto. Deixa quieto. E vai embora. Por que a gente está fazendo isso? Porque na frente, logo a seguir, você vai ver que o Senhor mandou fazer o quê? Quando entrar numa casa, no verso 9, cure os doentes que ali te houver. Então é o quarto ponto. Ore por cura. Por que, queridos? Ore por cura. Ore para o Senhor libertar. Ore para o Senhor abençoar. Essa casa aqui, eu queria te orar porque a gente está atrás de uma aposentadoria. Vamos orar aqui agora para o Senhor liberar a aposentadoria de vocês. Senhor, nós queremos abençoar essa casa aqui agora. Queremos declarar bênção sem medida sobre esta casa. Queremos, Senhor, que o Senhor abra as portas para essa aposentadoria sair. Senhor, que haja... E você vai orando. É enfermidade? Ora por enfermidade. É aposentadoria? Aposentadoria. Você simplesmente entra lá com uma missão. Qual é a sua missão? Levar Jesus. Irmãos, nossa missão não é chegar lá. Você vê como é fácil. Plínio tem que fazer levantamento, tem que fazer amizade, tem que convidar, tem que se preparar, tem que fazer lanche, tem que ir com a equipe, o carro quebra. Irmão, um trabalho, desculpa falar, um trabalho lascado que até ele começar a pregar. A gente não. Quando a gente chega lá, todo mundo já sabe quem é Plínio, todo mundo já sabe quem é a videira, todo mundo já sabe que é evangelho. A gente vai fazer o quê? A gente simplesmente vai fazer aquilo que tem que fazer, pregar, orar e falar de Jesus. Jesus ama você. Eu quero dar um abraço. Vocês mulheres, abraçar as mulheres. Vocês homens, não abracem os homens, tá? Tá? Pelo amor de Deus, tá? Entenda isso. As mulheres vão abraçar. Os homens, se forem abraçar, pensem se vão abraçar. Porque a cultura não é abraçar mulher é uma coisa. Homem abraçar homem é outra coisa. Então procure lá olhar o que é. E aí, meu tio, como é que tá? Quer ver? Você vai para lá e você tem que saber a distância certa entre as pessoas. Chega aqui, Sérgio, por favor. A distância certa. Deixa eu te dizer um negócio. Aqui está Sérgio, aqui. Tá, quem está assistindo ali pode assistir. Ele vai, olha para mim aqui. Deixa eu te falar. Existe diferença cultural. Eu vou dizer 3 tipos de diferença cultural entre 3 tipos de povos. Da distância. A distância. Por exemplo, essa distância aqui
é uma distância para um tipo de cultura. Essa distância aqui é outro tipo de cultura. E essa distância aqui é outro tipo de cultura. A cultura que é distante, a cultura hindu. Por quê? Porque a cultura hindu, ela faz assim. Saúda para mim, assim, junta aqui comigo. É assim, ele está com problema na coluna, só mexeu a... É assim. Porque a cultura hindu, ela diz assim, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. É assim que funciona. Então ele tem que ter o espaço da distância. Outra coisa, a cultura jamais saúda com a mão esquerda. Que a mão esquerda não tem papel higiênico lá, então a mão esquerda é usada para aquilo que você imagina. Jamais. Você usa a mão direita. Mas essa distância é a distância da cultura hindu. Quando você se aproxima um pouco mais, o brasileiro é assim, e aí, mano? Vai se encostando, né? O brasileiro se encosta, né? Mas isso não existe com um camarada que é europeu. Você tem distância, que a distância aqui, no máximo você pega aqui. A cultura latina é que fica pegando, aquela peguenta, né? A cultura, a gente é latino, é peguento, né? Isso é próprio de cultura. Então, eu estou explicando o hindu, o americano ou o europeu, e o brasileiro é mais perto. Tá? Então, isso, obrigado, querido. Só para você sentir, o que você vai fazer? Quando você chegar lá, você vai saber a distância certa. Entendeu? A distância certa que você tem que ter. Você vai chegar lá, basicamente, você vai tomar o cafezinho, vai entrar na casa, vai saber a distância certa. Isso tudo você aprende, rapidinho você aprende. Ney já foi lá, Maicon já foi lá, vai saber rapidinho como é que é esse negócio. Vandilton foi lá, Hilário foi. Então, mas de qualquer forma, você vai orar. Você vai orar por cura. Você vai falar, Jesus ama você, ó. Aí você vai falar uma curta mensagem. Chegou o reino de Deus. Meu querido, quero dizer para você, nós não viemos aqui. Ó, irmão, vou dar 5 frases. Nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui porque a gente ama você. Nós viemos aqui porque Deus ama você. Outra frase que vai dizer, eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial. Deus estava olhando você quando tocou no meu coração para vir aqui. Terceira mensagem. Olha, eu quero dizer para você que por mais que você tenha visto coisas boas na vida, o melhor de Deus ainda está por vir. Quarta coisa, hein? Pode falar. Você pode pegar as músicas, tem muita música assim, né? Como Zaqueu. Não, essa não. Aí você pega uma frase de música e fala. Você pode fazer isso também. Né? Mas essa coisa de você usar uma mensagem curta e orar por cura, você não pode deixar de orar. Orar por aposentadoria, orar por bênção, você tem que orar. O que é isso aqui? Evangelismo de apoio. Você não tem o trabalho de fazer nada. Você não tem que ver a conversão. Agora mais 2 pontos. Se não arrepender, vai para o inferno. Deixa que Plínio fale essas coisas, irmão. Deixa que Plínio fale esse negócio. A gente fica só com o filé e deixa o osso para Plínio, tá? Vamos lá. No verso de número 10. Mas quando entrarem numa cidade, não forem bem recebidos, saiam nas ruas e digam, não, esquece isso, que isso não vai acontecer, tá, irmão? Não vai acontecer. 6º e último, juízo. Irmão, é impressionante, mas está escrito aqui, verso 12. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Irmão, vamos ser sinceros, irmão. O povo que estava em trevas, o povo que está em trevas está alinhado. Ele já está no inferno. A gente que saiu das trevas, nós só temos que dar o anúncio, lançar. Porque Deus está operando através da oração. Nós estamos orando todas as 15 horas, né? Não é assim? Todas 15 horas a gente para orar e ora pelo impacto. Todo mundo, creio eu, né? Pelo impacto. E se os caras, depois de tudo que a gente orou, depois de tudo que a gente levar, depois de tudo que a gente fizer, não se converter? O que vai acontecer? O trator vai passar por cima. Quando vai ser isso? Tomara que nunca aconteça. Mas a gente tem que estar ciente de que tudo que a gente está preparando para fazer está sendo contado contra a pessoa que vai resistir ao evangelho. Essa aqui é a verdade, está escrito. E a 7ª coisa que eu quero falar, agora no verso de número, abre aí, no verso de número 18. Eu via, você pode ler para mim o verso 18 aí? Lê para mim, por favor. Eu via Satanás. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras, escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Os camaradas voltaram alegres. Então existe uma coisa, queridos, que a igreja tem. Eu acho que talvez a coisa que mais vai ser impactante para você, quando você for lá para esse evangelismo de impacto, é você saber a diferença entre você evangelizar no seu trabalho
e você com toda a igreja evangelizar numa cidade. A diferença é gigante. Porque vai evangelizar. Aí eu pego o meu violão, aí pega eu, Nega, Fernando, sei lá, Thaís da área de saúde, mas vamos imaginar, Ilka e, sei lá, Vene. A gente vai os 6 cantando, aí as mulheres, já que a casa tem mais mulher, as mulheres entram na frente, os homens ficam lá de fora tocando, né, uma música aqui, eu fico cantando, tocando violãozinho, a gente entra e, minha senhora, a gente veio aqui para orar por você, pode ser? Oh, meu filho, eu estava esperando vocês, são um povo amoroso demais. É tudo assim. Vocês são maravilhosos demais, sei o quê. Mas olha, assim, de noite a senhora vai para aquele culto lá. E outra coisa, a gente trouxe uma cesta básica para a senhora. A senhora está pensando que a gente olha pelo quê? Ah, eu estou com uma dor no meu pé, meu filho, aqui eu pisei no espinho, aqui terrível, inchou meu pé. Ó, a senhora depois procura o médico lá, tá? Mas eu já vou orar logo. Se a senhora chegar lá, tiver curado, beleza. Se não tiver, o médico já dá com remédio. Deixa eu botar aqui. Aí a mulher põe a mão na perna da mulher, não é? O homem vai botar a mão na perna da mulher. É simples assim. Cantei uma música, dei uma mensagenzinha e tô saindo. A igreja presente, irmão, o diabo, você precisa entender. Nós não temos medo do diabo. Por isso que raramente eu falo do diabo aqui. Porque se eu ficasse falando do diabo, os irmãos estavam com medo do diabo. Medo do inimigo. Tem que ter medo do inimigo, a gente já está derrotado, irmão. O próprio inimigo sabe que está derrotado. Lembre de um macete. Toda vez que o demônio quiser se manifestar, um macete. Toda vez que um demônio quiser se manifestar é porque está saindo. O demônio não se manifesta para ficar, e sim para sair. Ele não aguentou o poder de Deus, então está pedindo sair, está se segurando nas pontas das portas. Sai logo, rapaz, cala a boca. A primeira coisa é mandar calar a boca. Cala a boca e sai. Cala a boca e sai. Na dúvida, você me chama. Pronto. Na dúvida, você Nils, faça favor aqui, pega um negócio que a gente tem que ir para tua casa aqui. Aí eu fico lá naquela casa e você segue para outra casa. Não vai precisar fazer isso. Não existe essa... Hein? Aí chama Cláudio. Chama Cláudio. Chama Cláudio, tá vendo? Mas isso aí não é uma coisa que você tem que raciocinar. E se, não existe isso. Você sempre tem autoridade. O diabo já sabe que está derrotado. Né? Dias atrás, uma pessoa aqui foi para um determinado lugar e foi orar, e uma pessoa começou com as vozes pesadas. Aí ele falou, rapaz, eu acho que essa pessoa está demoniada. Eu queria ver como é que você faz. Rapaz, não tenha medo não. Primeira coisa, não tenha medo. O diabo já sabe que está derrotado. A gente pode se assustar com a voz dele, mas ele sabe que está derrotado. Você ora, uma vez, ora duas. Se não vai funcionar, manda o segurança tirar. Né? Oxe, dito e feito. Orou pelo cara, não trabalha? Aí orou pelo camarada, não sei se 1, 2, 3 vezes. Aí depois o cara estava perturbando, pegou o segurança, largou e foi embora. Tirou o cara de lá, num ambiente de trabalho. Tem algumas coisas que você tem que fazer. Eu conheci um pastor que expulsava demônio num beliscão. Chegava perto da pessoa, ele lá em Lauro de Freitas, a pessoa está ali, ele chegava, botava com os 2 dedos assim, era assim, com os 2 dedos. Chegava atrás dele, dava um beliscão bem forte e girava. Se o cara gritasse, ai, moleque, toma vergonha, rapaz. Se o camarada não gritasse, aí ele não sentisse nada, aí ele no ouvido, você sai agora e deixa de perturbar esse culto em nome de Jesus. Ele só expulsava demônio assim, por trás, assim, num beliscão, né? Quer dizer, porque já sabe na hora, porque se for maloqueiragem, safadeza, aí demônio vai sentir, isso não existe, né? Então, sempre tem uma maneira de você estar entendendo as coisas. Nós temos autoridade, o diabo sabe disso. O diabo está com medo da gente, irmão. O diabo está com medo da gente. Agora, é claro que ele vai procurar aqui aqueles que estão com medinho, né? E agora, para terminar, Jesus fala assim, não se alegre porque os demônios se sujeitam, que isso aí não está num circo. Alegre porque os seus nomes estão escritos no céu. Essa parte aqui se chama salvação. Então, nós não estamos atrás das pessoas dizerem, que igreja maravilhosa, eu nunca vi gente como vocês, mas vocês cantam que é uma beleza. Não estou nem aí para ser elogiado pelo que a gente canta. Nós estamos lá para depois que a gente sair, acontecer salvação. Durante o culto também. Mas, quando a gente sair, a gente quer que haja salvação. Amém, queridos? Este é o princípio, o fundamento é todo esse aqui. Então eu queria que você entendesse que isso aqui pode ser aplicado no seu trabalho. Isso aqui pode ser aplicado no seu trabalho. Se você, eu vou colocar aqui agora, Fernanda está onde? Com o Neto, eu sei, mas aonde, Fernanda? Está aí, está com o Neto, claro, mas aí. Então pega o vídeo de Simeia e manda para o Agape, por favor. Simeia hoje botou um videozinho nos líderes, em que pararam um cara no meio da estrada, no meio da estrada, assim, pararam um cara de moto. E fizeram entrevista com o cara. E o resto eu não vou falar porque é spoiler, né? Você assiste o vídeo já.
O vídeo é maravilhoso. Você assiste lá sobre isso que a gente está falando aqui. Então, ó, como disse Simé, 100 por 2, irmão. Radical. Tá todo mundo perdido. Só tem uma chance, encontrar Jesus. Se não encontrar Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão acabados. Agora eu faço uma conclusão aqui. Você acha que Jesus, essa palavra que Jesus deu aqui, tem trabalho demais, tem pouca gente, tal. Essa palavra ele deu para quem? Não deu para crente, não, irmão. Deu para discípulo. Sabe qual é a diferença de um crente para um discípulo? Escuta isso. O crente está toda hora cheio de problema e ele está querendo ouvir pregações para ter mais fé para vencer os problemas. Um crente é isso. Ele quer mais recurso para vencer a vida que ele está vivendo como quer. Então está vivendo a vida, mas ele lá, toda hora, né? Anestesia, e tá lá. Ele vai assim, vai para a igreja para tomar injeção na veia. Isso é um crente. Nós não estamos atrás disso. Discípulo, ele foi chamado para fazer a vontade do Pai. Então ele tem alguns conflitos, tem preguiça, não tem vontade, está com medo de como vai dormir. Não vai ter colchão para todo mundo. Não se preocupe, vai ter colchão para todo mundo. Para falar a verdade, vai ter um iglu. Um igluzinho é uma barraquinha toda de fibra de vidro. O próprio dono da Forte Leve dorme lá. Quando dá tempo de dormir, ele dorme lá. Tem 4 caminhas, tem colchãozinho, tudo certinho, tudo arrumadinho. Cozinha. Vai ter a cozinha, né? Que eu esqueci de botar aqui a estrutura. Então eu vou precisar de várias pessoas lá. Vou precisar de homem lá, vou precisar de Vende, vou precisar de Ney, vou precisar de Erivelto, vou precisar de Cristóvão, vou precisar de gente, sabe para quê? Ih, rapaz, agora a gente tem que tirar aqui aquelas mesas aqui, levar para lá. Agora a gente vai ter que arrumar esse escritório, esse negócio aqui para poder fazer o refeitório, levar essas panelas. Quem vai ficar levando? Quem vai ficar levando são os homens. Lá vai Hilário carregar, lá vai Vandilto carregar, lá vai Fábio carregar, lá vai... Essa galera, homem, Mateus vai carregar, ele vai fazer essas coisas. Mateus não é médico, ele não vai ficar lá fazendo atendimento de dente. Ele vai ajudar a carregar coisa, como eu ajudei, como Antônio da Forte Leve, como o Carlos, todo mundo carregou cadeira para poder fazer o som, para poder tocar, para poder fazer as coisas. Então tem uma estrutura de retaguarda. Agora isso só vale para discípulo, que o crente, ele quer que Deus resolva a vida dele. O discípulo entra na vida de Deus e se supera. Se supera. Quando eu fui para Moçambique, eu fui levar meus filhos para Moçambique. E eu perguntei a Eide, você sabe que lá tem malária. Aí ela falou assim para mim, e Eide tinha acho que 6 anos, 6 ou 7 anos. Ele falou assim, para malária tem remédio. Eu vou. 12 anos, é? Ouvido aqui, 12 anos. 7 para 12, tudo bem. Mas tá bom, você falou isso, Eide? Pronto, falou. Ele falou assim, para malária tem remédio. Mas ela poderia voltar com doença. Sim, qual o problema? Aumentou minha taxa de risco de 1% para 5% de risco de pegar uma enfermidade. Sim, qual o problema de aumentar a taxa de risco de 1% para 5%? Taxa de risco tem. Pessoal, pode ter, qual o problema de ter? Nenhum. Então, nós enfrentamos o que temos que enfrentar para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Nós enfrentamos o que crucificamos a carne para fazer a vontade de Deus. Está afim de fazer? Tá. Não está afim? Faz sem estar afim. Crucifica e faz. É assim que funciona. A gente não faz as coisas que a gente quer, a gente faz as coisas que Deus quer. Amém, queridos? E é o que nós vamos fazer. Eu queria chamar a equipe aqui à frente, todo mundo, a equipe que está organizando. Eu queria chamar Marina, queria chamar quem mais? Lanusa, queria chamar Ney, Maicon. É uma equipe grande que está organizando. Eles têm autoridade total para organizar. Vem aqui. Essa equipe está organizando. Tem umas pessoas que não vieram. Também Virgínia, informação que não pôde vir. Uma equipe que está debatendo e discutindo só os temas. Está delegando, fazendo. Tem muita gente, né, inteirada, debatendo. Né? Meu papel é dar apoio a eles, é valorizá-los. Queria chamar o Wellington aqui representando a igreja, pode ser? O Wellington está aqui perto? Está lá em cima, né? Está lá em cima, o Wellington está lá em cima. Né? Então, os irmãos que não se inscreveram para ir, se inscrevam de imediato. É só para poder arrumar, para poder prever quanto vai ter comida, aquele negócio todo. Todo mundo vai. Ou seja, um ou outro não vai. Então, como todo mundo vai, quem não vai é exceção. E quem não tiver condição, venha de preferência de joelho para mim, chorando. Por favor, me procure de joelho. Por favor, eu quero ir, me arranje dinheiro.
Aí eu falo, eu consigo dinheiro, porque eu já tenho dinheiro. A gente vai conseguir o dinheiro. Você vai, a gente vai dar um jeito. Você vai chorando, pedindo, pelo amor de Deus, de servir a Deus. Tá bom? Se não for assim, o juízo de Deus está sobre a sua vida. Vamos estender as mãos aqui sobre a vida do servo de Deus. Pedir que Cláudio faça uma oração para abençoar essa equipe. E desse modo orarmos para que Deus faça algo grande na igreja. Vamos abençoar primeiro essa equipe. Senhor Deus, te pedimos, Pai Santo, uma bênção especial para este movimento da tua igreja, Senhor Deus. Te pedimos uma unção dobrada para esse instante da tua igreja, Senhor Deus. Te pedimos capacitação. Te pedimos visão, a tua visão. Te pedimos a mente de Cristo em todos os pequenos detalhes desta missão, Senhor Deus. E sabemos, Pai, se pedirmos o que tu queres, tu farás, Senhor Deus. Usa cada mente aqui representada, cada coração, cada intenção, Senhor, para converter em vidas para ti, Pai Santo. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Pai Santo. Leva a tua igreja, aleluias, em vitória nessa batalha, Pai. Amém. Eu quero concluir, obrigado, queridos, Deus abençoe. Eu quero concluir dizendo o seguinte, aqui tem Marina, por exemplo, tem filhos, vai com os filhos para lá. É claro que já está sendo planejado uma forma de dar assistência a quem vai com criança. Por exemplo, Rafael, você vai para o evento, claro. Daniel vai? Mas e inseto, como é que vai fazer? Vai ter repelente, né? Ele falou primeiro prender, depois mudou rapidinho repelente. Sempre vai ter um jeito, mas ele vai enfrentar o jeito que tiver que dar, né? Então sempre vai ter jeito, né? Então o que nós queremos é isso aqui. Que Deus abençoe os amados. Nós vamos nos mobilizar não só para ir para Miguel Calmon, mas para ter uma nova atitude de pregar, de falar de Jesus. Amém, queridos? É isso que eu desejo, que a gente não seja uma igrejinha passiva, mas que sejamos o corpo de Cristo ativo e pregando o evangelho. Deus abençoe os amados. Domingo que vem estaremos juntos, se Deus permitir.